Olá, como vocês estão? Iniciando mais uma live hoje aqui. Sejam bem-vindos, bem-vinda. Oi, Ângela, tudo bem com você? Hoje teremos uma aula live, porque eu chamo as minhas lives de aula, porque eu convido mulheres e especialistas para poder transmitir o conhecimento delas para vocês aqui. Então a gente realmente dá uma aula e foi preparado com muito carinho, com muito amor. A Clarissa já está aqui, que é a nossa psiquiatra querida, convidada para participar. Deixa eu já chamar a Clarissa para ela estar comigo, tá conversando. E hoje o nosso tema é ansiedade. Ansiedade na gravidez, ansiedade na gestação. Oi, Clarissa, Oi, deixa eu arrumar tudo aqui. bem? Vai arrumando aí, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Estou aqui falando para quem está entrando, sejam bem-vindas, meninas, que eu tenho falado muito sobre ansiedade nesses momentos, nesses tempos, e Uhum. convidado especialistas para falar sobre diversas áreas aqui para gente, né? E como eu trabalho muito com mamães também e vendo muitas gestantes ansiosas, né, Clarissa, nesse momento que a gente está passando aí, e então eu pensei, vou convidar a Clarissa para poder falar com a gente hoje sobre ansiedade na gestação. Você que também está grávida, né? Então você está aí sentindo na pele Estou sentindo na pele. esse momento todo aí. E me conta aí como é que você tá, como é que tá esse momento aí para você, como é que você tá percebendo as mamães. Pode se apresentar antes também, tá bom? Tá bom. Meu nome é Clarissa, eu sou médica, graduada na UFG, atuo, né, como psiquiatra desde 2010. E depois que eu tive a Helena, né, já compartilhei um pouco com a Aline sobre isso, né, que é minha primeira filha. Tenho em comum com a Aline uma experiência de um parto prematuro, né? Então, isso mudou um pouco a minha maneira de ver a saúde mental das mães, dos pais também, né? Depois, com a chegada dos filhos, né? A gente às vezes trabalha mais as mães, porque de maneira geral elas ficam mais vulneráveis mesmo, né? Uhum. E também tenho percebido muito mesmo, Aline, tem chegado a maioria, às vezes se fala muito mais em depressão pós-parto, né? Sintomas Uhum. depressivos na gestação, mas nesse período tem chegado para mim muito mais mães com quadros de ansiedade do que com quadros depressivos mesmo, apesar de em muitos casos eles virem bastante associados, né? Mas tem sim que o momento que a gente está vivendo está ansiogênico para todos nós, né? A gente está Pra tendo todos. que a gente está tendo que se adaptar a muita coisa, tá todo mundo num nível de ansiedade um pouco maior mesmo do que o habitual, né? Sim, sim. Eu também tenho percebido isso, que tem vindo, né, pacientes, vindo mulheres, mamães, Uhum, mais ansiosas, né? E eu até estava falando ontem numa entrevista que eu tenho percebido que, assim, aquela pessoa que já era ansiosa, que já tinha um quadro de uhum, ansiedade, agora é, tá tendo crises, né? Tendo isso, apicos, assim. é, E aí, né, então tá acontecendo muito isso. E também, Clarissa, eu até falei ontem também que eu nunca eu sempre, agora que eu estou percebendo também, assim, gente, vocês precisam procurar o psiquiatra também. Porque até uhum, então, né, eu nunca encaminhei tanto para as pessoas poderem procurar psiquiatra, porque chega-se num pico, em crises, e é, realmente precisa de uma ajuda, né, Clarice? precisa de uma intervenção médica, né? De uma intervenção médica para poder ajudar aquela pessoa realmente a É, lidar com essas crises e não caminhar para algo mais sério, né? Então a gente tem que exatamente. prevenir aí, tem que prevenir. É. O que que você vê, Clarissa, assim, como no caso das mamães, das grávidas, o que que você vê como causa dessa ansiedade, assim, nessa gravidez? Como que você tem visto isso? Uhum.
no ponto de vista biológico, né, a gente sabe que a própria gestação, ela já causa alterações mesmo, não só hormonais, mas esse aumento muito grande de estrogênio e progesterona acabam moldando o nosso cérebro de uma maneira diferente mesmo, né? Então, digamos, as áreas mais racionais sofrem uma involução, diminuem de tamanho. Nosso córtex, que é o do raciocínio, né? E as áreas mais emocionais, elas sofrem um aumento de tamanho mesmo. Elas ficam, né, mais estimuladas. Justamente, hoje eu estava até atendendo uma mãe, né? E explicando para ela que, assim, quando um bebezinho nasce, ele é um ser que sente. Ele não verbaliza, ele não vai falar, tô com fome, tô com sono. Então, essa mãe precisa estar com um sentir muito aguçado para poder entender, né? Tanto é que depois que a gente é mãe, a gente pensa assim, como é que uma mãe sabe quando é choro de fome, quando é choro de sono, quando é de cansaço? E a mãe sabe, porque Sabe? porque o corpo dela, ela foi preparado para isso, né? Só que ao mesmo tempo que isso é bom para o vínculo com o bebê, isso deixa já a mulher mais fragilizada, né? Para qualquer tipo de adoecimento psíquico, né? Tanto de depressão quanto de ansiedade. E, de maneira geral, até por essas alterações hormonais que as mulheres sofrem antes mesmo de engravidar, né? Por exemplo, os nossos hormônios variam todo mês. Já deixam a gente mais vulnerável aos transtornos de humor de maneira geral, depressão e ansiedade. Tanto é que a gente vê uma incidência maior desses adoecimentos na mulher, né? Claro que também, de maneira geral, a mulher procura mais ajuda, a mulher fala mais do que sente, né? Às vezes os homens sofrem muito calados, né? Sim, é verdade. Mas aí na gestação isso é agravado. Então, biologicamente, essa mulher já está mais vulnerável. Aí tem todas aquelas mudanças, né, que a psicologia fala e a gente sente na pele, da questão da adaptação de um novo momento de vida, né, se essa gestação foi planejada ou não, que família é essa que está recebendo essa criança, né, como essa criança chegou, que isso também já pode causar uma certa ansiedade, né? Dependendo de como isso aconteceu. Se a mãe acha que aquele era um bom momento, como é que está a questão financeira, como é que está o relacionamento com o companheiro. Então, fatores biológicos, fatores ambientais, né? Tudo isso facilitam para que essa mulher tenha um maior risco de adoecer. E o fator principal de risco de adoecimento na gestação, de adoecimento psiquiátrico, é ter tido algum episódio anterior. Então, se essa mulher, ao longo da vida, já teve ansiedade ou depressão, ela tem um risco maior de adoecer, tanto na gestação quanto no puerpério, né? E aí, nesse momento que a gente está vivendo, então, né, que um fator estressor gigantesco, né? De Diante da incertezas, né? muitas Realmente. mulheres, tipo assim, mulheres que já estavam agora mais perto de ganhar neném, né? Você vai ganhar, você não sabe nem se pode ter um acompanhante na sala de parto, se pode ter um acompanhante na maternidade. A rede de apoio, essa mulher perdeu também, né? Às vezes não vai ter uma mãe, uma sogra para ajudar ali, então ficou mais difícil mesmo para as mães, né? Ficou mesmo. E eu vejo também assim, muitas querendo comprar, né, as coisas, o enxoval e não tem loja aberta, então fica todo mundo desesperado querendo comprar uns dos outros, né? Então isso também tem causado essa Tem. ansiedade, né? Tem, porque aí a gente tem que se desfazer de muitas expectativas, né? Porque, por exemplo, quando a gente engravida, eu brinco assim, eu tiro foto da barriga e posto, mando para a família, falo, gente, como é que eu vou desfilar meus looks grávida?
Porque a gente tem uma expectativa, né? Eu falo assim, depois que o neném nasce, ninguém nem olha pra gente direito. Na época que olha, a gente não pode nem desfilar, Então, né? tem Então, você não pode capacidade. vestir uma roupa bonita para o povo falar da sua barriga, né? Você se sentir bem. E é isso mesmo, né? Muitas tiveram que abrir mão de fazer chá de fraldas, chá revelação, que às vezes tem aqueles sonhos, né? E tiveram que abrir mão, se adaptar. Aí, dependendo dos recursos que essa pessoa tem, algumas se adaptam com um pouco mais de facilidade, abrem mão, né, mais fácil, digamos assim. Mas em outras isso pode ser mesmo um fator estressor, né? Sim, e aí, assim, vem a frustração, tem que Bem, saber lidar com essa frustração. tem. Porque se eu deixo essa frustração tomar conta de mim, como eu ouço, né? Nossa, eu sonhei tanto em ser mãe, ficar É, grávida, e aí de repente eu fico bem no meio de uma pandemia, não posso fazer as é, coisas que eu sempre sonhei fazer, né? Os é, chás, estar com a é, família, ser paparicada. Então vem uma é, frustração muito grande, né? E às vezes vem, até leva a uma rejeição dessa gravidez leva. muitas vezes também, né, Clarissa? É. Eu Então, às até vezes tem que ficar assim. compartilhei o início da pandemia para mim, do isolamento foi mais difícil, justamente porque a gente fica com aquela coisa assim, né, das perdas que a gente está sofrendo, né? Uhum, Mas é isso que você falou mesmo, a gente precisa, porque para se vincular com essa criança, e precisa existir de alguma maneira, a gente está no momento de se isolar, mas para uhum, vinculação com essa criança, de alguma maneira a gente tem que se expandir, né? E normalmente a uhum. frustração ela corta essa expansão, né? Então tem que Verdade. fazer um exercício de focar no positivo, né? Então, que apesar de tudo, né, tem o privilégio de estar grávida, de curtir essa gestação, que independente de quando essa criança venha, ela precisa se sentir amada, cuidada, né? E é uma forma até de cuidar dessa criança, se cuidar, né? Eu acho que é uma das melhores Sim, formas. sim, é verdade. E também, assim, a família, né, Clarissa, assim, a família ajudar essa mamãe gestante, essa grávida. Eu vejo que muitas vezes, assim, falta muito entendimento dos Falta, maridos, né? Às vezes falta. acha que é É, segura, fica cobrando é. dela, né? Uhum, Então, realmente, esses maridos precisam ser cuidados e orientados também. Eu vejo, assim, uma diferença muito falta. grande daquele marido que vem até a sessão, né, para que eu possa Uhum. orientar, e daquele que não quer falar sobre o assunto, né? Então, isso até no pós-parto vai refletir muito isso também. Então, a Vai gente sim, precisa, né? Então, essa grávida, ela precisa incluir essa família também nesses cuidados, porque muitas vezes precisa. se preocupa muito com o fisiológico, né? Com o É, corpo, né? Como é que tá o bebê, tá tudo bem, tá é crescendo. E ele se esquece da parte emocional, emocional. psicológica, É, isso mesmo. né? Falei hoje isso também, porque é, até, por exemplo, essas questões, né? Você fala assim, ah, grávida, porque às vezes a gente tem aquele conceito, grávida muda o humor mesmo, grávida, porque de maneira geral, né? A grávida fica um pouco mais infantilizada mesmo, né? Até para facilitar essa vinculação com a criança, com o bebê. Mas às vezes coloca tudo na conta de que é da gravidez. E existe sim por exemplo, assim, né? Vai no ginecologista, às vezes não vão ser todos que vão perguntar da parte emocional, né? Uhum. Vai se falar, é isso mesmo que você falou, se tá crescendo, tá no peso certo, a É, ultrassom tá boa, é e isso, vai pronto. focar no fisiológico, né? É isso mesmo. Uhum. Mas o emocional tem que estar atento, né? Porque É a grande verdade. maioria das puérperas que tem quadros de depressão e ansiedade já tinham sintomas na gravidez, que passaram Uhum. desapercebidos, né? Por exemplo, em relação à depressão pós-parto, 25% já tinham sintomas desde a gravidez. Olha aí. E não Então, deram atenção, né? Não achou que era às vezes, frescura, coisa de grávida. assim, grávida é assim mesmo, enjoada, varia o humor, né? E às vezes a família, igual você falou, e os profissionais de saúde que acompanham não ficam atentos, né?
É verdade. A Mariana, que também é psicóloga, tá falando assim: eu converso muito com com as gravidinhas que eu atendo, que o elo deve ser construído desde a gestação, porque uma mamãe Uhum, estando bem, o bebê também fica bem, né? E é uhum, isso mesmo. E às é, vezes a mamãe, ela só se preocupa se o bebê tá bem e esquece dela, né? é, E já é um treino, as grávidas já precisam começar a treinar essa nova forma de enxergar, de se ver, que uhum, a gente não pode focar apenas no bebê e na criança, eu tenho que focar em mim uhum. também. A gente vê Também, isso, mães Anny. que fazem tudo para o filho, mas É, para elas não fazem nada. Não, para mim não tem é, tempo, eu não tenho dinheiro, é, eu não posso. é, Mas assim, se você não estiver bem, como é que você vai cuidar do seu filho, é né? isso mesmo. No final das contas, a gente está prejudicando esse filho, né? É verdade. Sem É, perceber e se sem enganando. Não, perceber, se eu enganando, é consegui isso tudo, mesmo. eu fiz tudo para esse bebê, eu sou uma mãe muito É, boa, mas e você? Como é que você tá? Né? Eu é, falo que mães felizes criam filhos felizes, porque você precisa estar bem é até isso para mesmo. identificar a necessidade que seu filho tem, né, Clarice? Isso mesmo. É porque quando a gente está Valquíria. ansioso ou deprimido, né? A gente perde até esse contato com o outro, né? Vamos supor assim, a gente está sofreu, sei lá, perdeu alguém, tudo. É difícil a gente prestar atenção no que o outro está falando, né? Porque os sentimentos nossos atrapalham a gente a Essa realmente se decisão, né? vincular. É, isso mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Valquíria, oi, Valquíria. A Mari tá falando que a rede de apoio deve ajudar e não Deve. atrapalhar. É É, verdade. mas tem rede de apoio que não apoia, que atrapalha. Tem rede de apoio furada, né? Tem, gente, tem mesmo. Como que é isso, Aline? Como que é isso, Clarissa? Conta aí algum exemplo aqui para o pessoal saber quando que a rede de apoio atrapalha. Como é que você vê isso? Eu acho que quando você falou assim, né? Quando não, às vezes a gente vê assim, uma preocupação muito grande, igual você falou assim, às vezes com enxoval, né? Com as coisas externas, mas pouca atenção para as mudanças de dinâmica familiar, o cansaço dessa mãe, a sobrecarga materna, né? Às vezes os homens, de maneira geral, ficam muito alheios, né? Mais afastados, como se porque como a gestação acontece no corpo da mulher, parece que aquilo não diz respeito a ele, né? Uhum. E muita gente fala assim que às vezes a gravidez do homem começa quando o bebê nasce, né? Mas esse pai já pode ir fazendo essa vinculação, mesmo que não seja igual ao da mãe. A gente não está cobrando que seja igual, né? Uhum. Mas É. esse pai já pode, igual você falou, né? Ser participativo, atento, ser um Uhum. ombro amigo para ouvir, para acolher, sem julgar, né? Às vezes, vamos assim, pensa numa mãe que está ansiosa, deprimida, que às vezes se questiona, né? Será que foi a hora certa de eu ter esse filho? E como que ela vai compartilhar isso, né? Vamos dizer assim, com o companheiro, ou com a família, sendo que ela sabe que vai ser julgada, né? É, Então, acho que se verdade. essa rede de apoio puder acolher essa mãe, olhar para essa mãe com empatia, com carinho, sem julgamento, né? Eu acho que já ajuda bastante, né? E Eu entender que vejo cada que mãe vai construir o vínculo de um jeito, às vezes não é o jeito que eu fiz, né? Mas tem que acolher e respeitar o espaço ao mesmo tempo, né? eu vejo que tem muito julgamento, É. né, da família. Às vezes eu escuto muito assim da sogra, ai, não sei Uhum. o quê, muitos palpites também que acaba deixando a mulher ansiosa e Deixa. preocupada, se É, é, sentindo impotente, né? é. Uma outra coisa que eu percebo como causa dessa ansiedade é quem vai ficar comigo no pós-parto, quando o bebê Uhum. nascer, né? Quem vai Uhum. ficar comigo? A sogra quer ficar, mas ela não tá muito afim da sogra ficar com ela. Ela quer que a Às mãe, vezes muitas não vezes, tem fique. não tem muita intimidade, né? Que o Muito puerpério é um intimidade. momento de muita intimidade, né? A gente sangra,
Você fica com o peito de fora, né? Vaza leite. Vamos É, falar, Thalita, porque tem muitos pais, e essa live vai ficar depois salva lá no IGTV, que aí uhum. porque aí as mamães vão poder assistir e Manda chamar pro os seus povo, né, maridos, Ali? mandar, compartilhar. E aí é importante eles saberem o que que acontece no pós-parto, porque aquele pai que vai se tornar pai agora, que não sabe o que que é, que acha que não, nós dois sozinhos a gente dá conta, é muito simples, né? A gente não Uhum. precisa de ajuda, a gente vai passar a nossa experiência. Mas que frescura, é só trocar fralda? Não é Uhum. só trocar fralda, você tem que Não, cuidar da sua trocar esposa, da tava filha. fácil, né, Ali? É fácil trocar fralda. Mas É, existe todo um contexto, tanto existe. hormonal, né, Clarissa, que eu acho que você Hormonal. pode até falar um pouquinho sobre o hormônio, sobre essa percepção dessa mulher. O que que muda fisiologicamente falando, assim? O que que você pode explicar assim, para as pessoas? Aí na Esse pós-parto. gravidez, como eu falei, né? Existe um aumento gigantesco de progesterona e estrogênio. E aí, para esse neném crescer direito na barriga, esse cérebro ser moldado para vincular o neném. E no pós-parto, essa queda é abrupta, né? Então, volta a níveis antes de engravidar em uma semana, 15 dias, né? Então, essa mulher tem um impacto muito grande, né? A questão do corpo também, né? De 9 meses e crescendo e se adaptando a essa vida crescendo no seu útero, e daqui a pouco fica aquele corpo disforme, né? Que é difícil para a Uhum. mulher também. E a amamentação também é uma coisa muito difícil, né? É. Muitas mulheres têm Dói. dificuldade, dói, né? Às vezes o bebê não pega tão Às vezes, fácil. e é uma demanda de energia e de tempo muito grande, que muitas mães têm dificuldade, né? Às vezes eu tinha mãe assim, que falava assim, eu fico amamentando, ela fica agoniada, porque tem muita coisa para fazer, eu tô ali parada, né? Não tá Então, ali, né? Não é aqui e não, agora, não tá tá. focando nas outras Tem coisas. dificuldade, porque a amamentação traz você pro aqui e agora, e ela tem essa Uhum. dificuldade. E É então verdade. aí a família tem que, por isso que precisa se informar. Daí eu falo assim, né? É óbvio que a dimensão do que é um pós-parto a gente só vai ter vivendo, Uhum. né? Mas se a gente puder avisar algumas coisas para essa família, para essa grávida, né? Aquela informação fica lá, e quando ela sentir, alguém já me falou que sentiu assim também, né? Sim. Porque assim, eu não sei se você tem essa sensação, às vezes a gente comenta algumas coisas, né, de maior impacto no puerpério com a grávida, parece que a gente está falando uma língua que elas não entendem, né? Elas não, porque realmente elas não entendem, ou não tem como entender sem passar, né? Mas Ou pelo às menos ela vezes sabe Ou às que vezes com o ela vai. marido às vezes escuta, pensa assim, cara, nossa, mas você tá muito pessimista, não vai ser Comigo assim, vai ser não, não vai, diferente. É isso vai ser mesmo. diferente. Mas a gente avisa, a gente orienta o que Isso. geralmente acontece. E é muito Isso. importante, por isso que a Mari tá aqui também falando, que por isso que é importante o pré-natal psicológico também, porque você se prepara Muito. para quando aquele sentimento chegar. O pai, por exemplo, ele vai se preparar também quando essa Também. mãe ela tem esse acompanhamento, ele vai saber o que esperar dessa esposa, até Isso. para observar o É. período de choro dela, não é, Clarissa? Como é que ela vai Uhum. estar, como é que as emoções também vai estar. Por quê? Se ela estiver chorando demais, se ela estiver muito triste, se ela estiver muito assim, sem esperança, tem que Sem ficar com sinais de energia, né? alerta. Às vezes não tem energia para levantar da cama. Cuidar do bebê é um esforço muito grande. Às vezes fica irritada, né? O bebê chora, aquela causa de muita irritação. Essas coisas têm que ser observadas, né? Essas alterações de humor depois da gestação, elas podem ocorrer com praticamente todas as mulheres, né? Realmente, a gente chama, às vezes, algumas apresentam um quadro um pouquinho mais grave, digamos assim, que é de blues puerperal, né? Mas Uhum. em relação ao blues, ele é limitado, né? Então, já vi muitas mulheres, às vezes, chegarem para mim e falavam assim, às vezes está com um mês sofrendo e
E fala, ah, é blues. Eu falei, não, um mês não é blues mais, né? O blues puerperal Então, é 15 então, olha dias, né? só. Deixa eu fazer um alerta aí para quem está ouvindo a gente e para quem vai ouvir depois. Uhum. Explica, Clarice, a diferença de períodos e de De período. intensidade do baby É. blues para a depressão pós-parto. Explica aí para que as pessoas fiquem alerta. Porque o primeiro critério para depressão é o humor deprimido por mais de 15 dias. Então, se você já está há mais de 15 dias de humor deprimido, né, sem energia para fazer as coisas, com alteração do sono, do apetite, não é mais blues, você já está preenchendo critérios para um episódio depressivo, né? Então, tem que ficar atenta a isso, porque às vezes também coloca tudo na conta só das alterações hormonais e que logo vai ficar bem, mas às vezes essa mulher pode tá fazendo um quadro um pouco mais grave, né? E quando que, por exemplo, então, será que eu estou com depressão? No baby blues não é necessário tomar uma medicação, Não, não né? é. E quando Normalmente, que, porque a tendência é ele melhorar, né? Daí dos 15 dias para frente. e quando que essa família, essa mãe ou a família que está ali observando pode perceber, nossa, já tem mais de 15 dias que ela tá chorando, que ela tá assim, sem força, sem vontade Uhum, de cuidar desse bebê, ela não tem ânimo, não tem alegria, já tem mais de 15 dias, já tem um mês. uhum. Quando é que eles podem perceber que essa pessoa precisa de uma medicação e Não, não uhum. só da psicoterapia? Aí eu acho que Entendeu? tendo esses sintomas há mais de 15 dias, tem que procurar uma avaliação psiquiátrica, porque aí se ela porque é muito difícil a pessoa julgar se é leve, se é moderado, se é grave. Precisa de alguém que não está envolvido para avaliar o impacto daquela alteração do humor. Não quer dizer que porque procurou o psiquiatra que ele sempre vai passar remédio. Ele vai Isso. avaliar e ver se está na hora ou não em acompanhar. Às vezes ele fala, não, vamos tentar, que a gente chama de medidas não farmacológicas primeiro. Está Uhum. fazendo terapia já? O obstetra já liberou algum tipo de atividade física? Às vezes, com isso, a mulher consegue, às vezes é um quadro depressivo leve, que responde a essas medidas não farmacológicas, né? E Mas e aí, se com a for um quadro psicoterapia, com essas atividades, ela já consegue, né? Não precisa. já. Então, nem todo mundo. Porque eu vejo que quando, assim, às vezes a gente fala, olha, procura um Uhum, psiquiatra, procura Clarice, a pessoa já fica assim, mas eu não tô é, doida? Mas o que que vai é. acontecer? E um outro temor das mamães que eu quero até que você fale. Mas, espera aí. Eu vou tomar remédio, eu vou tomar uma medicação, vai afetar meu bebê na barriga. E quando Uhum, nasceu, eu não vou tomar, até me passar, mas eu não vou tomar porque vai passar para o meu leite e vai passar para o meu bebê. Explica um uhum. pouquinho isso aí, porque eu vejo muitas mães com esse medo. É porque, assim, toda medicação que a mulher toma, toda, não é só psiquiátrica, não. Se ela pode tomar fitoterápico de planta, passa na placenta e passa no leite, né? É porque existem medicações que já são estudadas há mais tempo e a gente sabe que é seguro prescrever, tanto na gestação quanto no puerpério, né? Quando a mãe estiver amamentando. São medicações, eu até falo assim, às vezes o paciente vem tomando algum fitoterápico, eu falei, o fitoterápico é menos estudado do que muitas medicações controladas, porque medicação controlada tem que passar por isso. Porque as pessoas vão parar para estudar os impactos do fitoterápico, tem muito menos estudo. Porque às vezes a pessoa é natural, mas é natural faz mal também. Por exemplo, um antidepressivo que é usado muito na Alemanha, que é o hipérico perfuratum, que é natural, é abortivo. Olha só. Então, às vezes também a pessoa são muito preconceitos mesmo, né? Que acha que porque vem da planta não faz mal também. Então, a gente hoje em Tudo dia tem depende que. da dose também, não é? Falam que pro veneno e pro remédio, né? Tudo É, depende da dose também, né? mas em relação à medicação, tanto na gestação quanto no puerpério, existem sim medicações que podem ser usadas com segurança. E a gente orienta, né? A usar a medicação correta, fala dos riscos, dos benefícios, né?
Porque quando você trouxe até o tema da live, né, falar a questão do impacto da ansiedade na gestação, hoje já é mais do que tem muitos estudos comprovando que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, né, Aline, de separar o emocional do físico, como se a gente fosse uma coisa desvinculada da outra, né? Quantos de nós já não tivemos, por exemplo, às vezes a gente tá com uma crise de enxaqueca, a gente não fica irritado porque tá com dor? Ó, cai. A gente fica irritado que tá com dor, né? É Então, tudo linkado, né? Corpo, linkado. alma, e eu falo corpo, Isso, alma e espírito, é tudo muito junto, né? isso mesmo. Então, por exemplo, nos casos de ansiedade, mulheres com ansiedade na gestação não tratada, vamos dizer assim, os casos leves, ela não está fazendo psicoterapia, não está fazendo atividade física, e nos casos moderados a grave, não está fazendo nem as medidas não farmacológicas, quanto não está usando uma medicação, existe um aumento de risco de parto prematuro, um aumento de risco de crescimento intrauterino retardado, que é bebê baixo peso, né? De descolamento prematuro de placenta. Então, elas acham assim, não, vai passar como se... lembra o remédio faz mal, mas esquece que a ansiedade também faz mal para o bebê. Os né? efeitos, né, dessa sensação, dessa emoção, Isso. desses pensamentos, né? Uma coisa também que eu vejo, Clarissa, assim, que eu acompanhando grávidas e quando também eu estava grávida, né, a gente vendo muito, a gente tem um olhar assim, né, específico. Pressão alta. Eu vejo que muitas mulheres que chegam até a pré-eclâmpsia são mulheres ansiosas, né? Mulheres que estão ali preocupadas demais, que não se tratam, que não se cuidam. Quando você vê, tem um pico ali, né, de pressão alta, ou se mantém, se ela passa uma gravidez inteira ansiosa, sem se cuidar, sem se olhar, sem trabalhar isso, pode levar a essa pressão alta também. Outra coisa às vezes até está tratando com cardiologista, mas não controla, né? Aí o cardiologista fala assim, ó, se não melhorar da ansiedade, essa pressão não vai abaixar. Né? Pois é, ele já avisa. E aí a pessoa acha, não, eu só tô aqui no cardiologista e aí é isso, não. Você precisa e é desvinculado. O que eu sinto não afeta como o meu corpo funciona, né? E afeta totalmente. Outra questão é, quando eu estou ansiosa, eu como demais, né? Também. Quando a pessoa está ansiosa, é um comer compulsivo. E é um risco muito grande, porque se essa gestante, ela come muito e ela aumenta muito o peso, ela pode adquirir a diabetes gestacional também. Ou se ela aumenta muito o peso, vem a pressão alta também, porque é diferente o corpo, né? O funcionamento de uma grávida e de uma não grávida, né? Eu posso engordar 4 quilos no mês, que às vezes isso não vai alterar tanto em uma mulher que não está grávida, mas na grávida pode causar sequelas, né? E, consequentemente, esse bebê também, como você falou. Por exemplo, no caso da diabetes gestacional, né? A grávida engorda, a chance às vezes do bebê nascer com um peso maior do que o esperado. Aí às vezes nasce, ele tem uma chance de fazer hipoglicemia, de passar mal logo depois do parto. Então as pessoas esquecem que a doença também traz prejuízos para o bebê, né? Por exemplo, no caso de bebês que nascem abaixo do peso, prematuros, eles têm risco maior de hipertensão ao longo da vida, eles têm risco maior de diabetes ao longo da vida, de transtorno de déficit de atenção ao longo da vida. Existe estudo sobre personalidade de prematuros, né? Falando de... eles têm uma tendência, às vezes, maior de timidez, né? De serem mais retraídos, e muitas vezes isso vai também colocar eles com risco maior de ter... Toda hora tá caindo. Tem risco maior de depressão, de transtorno do humor ao longo da vida, né? A mãe que tem depressão pós-parto também coloca essa sem tratamento, né? Bom a gente frisar sem tratamento, que é óbvio que se essa mãe se cuida, essa mudança dela impacta positivamente essa criança, né? Mas aí depressão pós-parto também aumenta o risco dessa criança ter depressão no futuro. Então, a gente não pode olhar a gente todo desvinculado, né, Aline? Não podemos. Muitas consequências, né, Kiane? Aqui a Kiane tá falando, são muitas consequências se a mulher não se cuidar.
Se se a ela mulher não não se se olhar, cuidar. se ela não Isso buscar mesmo, ajuda, Ana. né? Isso. Porque uma mãe uma grávida que está ansiosa, que está tendo, às vezes, até crise, se ela está sendo acompanhada por um É. psicólogo e por um psiquiatra, ela Uhum. vai estabilizar, ela vai estar ali Vai. Isso. elaborando os medos, né? Porque muitos Isso. medos. Será que eu vou ser boa mãe? Será que eu Uhum. vou saber cuidar, né? Esses medos que a É. gente tem. Então, assim, se a gente permitir, esse medo cresce e toma conta da É. gente, não Toma. é, É Gabriel? isso Toma mesmo, Ana. conta, Isso. né? A Mari tá É, aqui aí. falando. Venham todas fazer pré-natal psicológico. Eu amo trabalhar com Isso. as grávidas, viu, gente? A Mari aí, ó, psicóloga. Também, colega. E tem que. Essa mãe tem que. Eu falo assim, né? Que ninguém tem culpa, não é culpa de ninguém a gente ter um adoecimento psíquico. Não é culpa da gente a gente ter um transtorno de ansiedade, de ter depressão, né? Mas a maneira como a gente enfrenta esse problema é sim nossa responsabilidade, né? Então, se essa Sim. mãe, ela, vamos dizer assim, às vezes ela tem a maioria tem um histórico, né? Além disso, você vai pesquisar ao longo da vida, já teve outros episódios de ansiedade, né? E aí, por exemplo, no caso do pré-natal psicológico, vamos dizer assim, às vezes essa mãe engravidou num período que às vezes ela tratou o episódio, não está em crise, está bem, não precisa fazer uso de medicação contínua, né? Mas se ela faz um pré-natal psicológico, ela minimiza os impactos dessa gestação e desse puerpério. Então, ela tendo essa consciência, ó, eu já sou uma pessoa que tem um histórico pessoal de adoecimento psiquiátrico. Vou entrar numa fase que eu já fico mais fragilizada. O que eu posso fazer para me cuidar, né? Então, ela fazer essas medidas não farmacológicas já. E caso apareça algum sintoma que esteja, né, impactando a funcionalidade dela, procurar o mais cedo possível uma avaliação psiquiátrica, que existem sim tratamentos seguros que podem ser usados, né, que não tem impacto no bebê, que não tem impacto na amamentação, essa mãe pode ficar tranquila, né? A gente tem que colocar sempre na balança, né? O que que vai Tem. fazer, o que que vai ser pior? Eu Isso, tomar uma medicação ou eu isso, ficar sem tomar, né? Eu tenho que isso. pôr na balança, porque as É, consequências virão também, é, né? Se eu não tomar, olha o quanto de coisas que podem acontecer comigo e com o meu bebê. E no isso mesmo. pós-parto também, depois, Também. porque se eu não cuido de mim agora grávida, lá no pós-parto a conta vai vir, né? De É, alguma forma ali ela pode vir. pode Então a gente vir. precisa realmente pensar o que que é pior e o que que é melhor aí. Isso Coloca na mesmo. balança. E se eu É, isso não mesmo. tenho, se a mãe, se a grávida não tem essa capacidade de colocar nessa balança, gente, vai numa consulta, procura o psicólogo, É, procura o psiquiatra, isso, vai lá conversar. Você não é isso. obrigado a começar uma terapia ou obrigado a começar a tomar uma medicação. Você vai ali Não, isso trocar é uma uma ideia, decisão você pessoal, é. O profissional vai, né? está ali para poder passar o conhecimento que ele tem para te dar condições de decidir melhor sobre a sua própria saúde, né? Eu até entrego uma cartinha para os meus pacientes na primeira consulta, falando que a caminhada pela saúde, ela é individual. Eu não caminho por ninguém, eu caminho por mim. Você caminha por você. Os profissionais, eles vêm para dar suporte, mas os passos que quem tem que dar é cada um de nós, né? Aí a gente, como profissional, qualquer profissional da área da saúde, né? A gente está para trazer informação do conhecimento que a gente tem, da experiência que a gente tem, para justamente isso que você falou, a pessoa ter mais capacidade de decisão, né? Decisão. E eu vejo muito assim, muitas mamães que eu acompanho grávidas, quando chega lá no pós-parto, elas falam assim, Aline do céu, se eu não tivesse passado por você, eu não ia saber o que fazer. Eu ia, Ainda bem que eu ia você me achar que eu tava ficando alertou. louca, né? Tô louca, É, gente. e o marido também, porque eu, E o eu marido, gosto a minha sempre de mulher tá chamar. louca, gente. Minha mulher tá louca. E eu já aviso, uma das coisas que eu falo assim, olha, você fica tranquilo se por acaso a sua mulher quiser te matar, porque às vezes Tá tem um dia que normal. ela vai
normal. É normal, você fica tranquilo, você acalma ela, porque é normal ela sentir isso, sabe? Porque assim, há uma alteração, né, Clarissa? Assim, a gente fica, é Tem, bebê chorando, é o corpo da é, gente que muda, é aquele mudando, peito a vazando leite privação com de gostoso. sono, Nossa, né? essa aí é enlouquecedora. Essa é Privação de sono. enlouquecedora, Aline. É, Gente, olha, pra mim, como mãe, foi assim uma das piores situações. Foi é, passar, foi ter sono, né? Ter essa privação desse sono aí. essa é difícil, Porque, Aline. E para e alguns muito, casos de adoecimento psiquiátrico, né, isso precisa até ser orientado com a família, por exemplo, quem tem às vezes quadros mais graves, às vezes uma paciente bipolar, já com diagnóstico, às vezes essa família vai precisar assumir esses cuidados com o bebê de noite. Então, essa família às vezes vai ter, sim, ter que ser orientada, porque o impacto da privação de sono na descompensação dos quadros, ele acontece, né? Se essa mulher passar muito tempo sem dormir, às vezes ela está até compensada, mas ela vai acabar descompensando. isso. Então, aí esse pai precisa Explica, entender que ele vai ter que explica. acordar de noite, né? Pois, gente, o descompensar, explica o que que é, porque às vezes alguém pode não entender o que quer dizer isso. É porque o descompensar vai depender de cada quadro, né? Por exemplo, a gente dá muito essa orientação de privação de sono nas pacientes bipolares, porque elas podem fazer um quadro de mania ou de depressão mesmo, né? No pós-parto. Nas outras, às vezes, dá para a gente ir observando, mas quadros mais graves, como o transtorno bipolar, essa família precisa estar bem consciente de que eles precisam assumir esses cuidados noturnos para essa mulher poder dormir de noite, para ela poder se manter bem, né? A E pelo amor de descompensação é Deus, isso. Às vezes a pessoa já está bem e os sintomas e de voltam a repente, aparecer. Ou de viu? ansiedade, ou de humor deprimido, né? Isso, ela tá bem, de repente a pessoa muda, ela altera, É, e assim, pode ser que ela não cuide muito bem desse bebê, ela começa a ficar com ó, raiva, né? é, E aí eu escuto muito assim: o meu marido não quer me deixar com meu bebê, tá falando que eu tô louca, né? Não é que você tá louca, é que você tá cansada. E aí meio que descompensa mesmo, como você falou, né? A pessoa é, ela não tem ali um autocontrole muitas vezes. Ela olha para aquele bebê, ela pode ficar com raiva mesmo, porque aquele bebê é o objeto dela tá ficando com sono, ou dos é, lutos que tem, dos lutos assim, eu é, perdi meu tempo, eu perdi meu sono, eu perdi meu momento, é, né? Para aquela mãe que não está preparada para essas perdas, né, no pós-parto. Porque até então pode-se achar que é tudo lindo, né? Aquele é. bebezinho cheiroso, fofo, só que não é tudo Maravilhoso. lindo. Não. O Não é preço que a tudo gente lindo. paga é alto. Eu falo assim, né? O preço que a gente paga é alto, mas também é uma oportunidade tão grande de crescimento, né? Se essa mulher, se esse casal tiverem dispostos a crescer, mesmo que seja em meio à dor, né? É uma Sim, possibilidade muito grande de crescimento, né? Eu penso que talvez seja a maior possibilidade de crescimento que a gente tenha nessa vida, né? De mudança sim, pessoal. Então, é mas verdade. precisa ter isso, né? Se desfazer desses preconceitos, desses julgamentos, tá mais, né? Se olhar com mais misericórdia também, que às vezes as mães se culpam Sim. muito, né? Quando Serem mais flexíveis, né? Não tão é, rígidas, porque se eu sou muito rígida, eu me uhum, frustro muito fácil. demais. E se eu me frustro muito fácil, eu já vou ficando ansiosa, já posso ir para uma depressão, já fico É. alterada. E aí eu E a causo, gente né? Eu é, causa aquele pavor lá na família e na criança, né, Clarissa? Porque é, eu vejo também algo muito, muito importante que afeta o bebê. A mãe ansiosa, gente, o bebê, ele tem dificuldade para mamar. Você vê ali o bebê agitado, não pega nesse peito de jeito nenhum, olha para você, como é que você, mamãe, está. Se para a mãe é mamar, muito para agitada dormir, né, Aline? Às para vezes é um bebê mais dormir, irritado, né? Não que seja sempre a causa, seja a mãe, né? Mas sim, tanto é que eu mas sempre, pode. toda vez que a gente vai atender uma paciente ansiosa, eu sempre pergunto como é a sua mãe? Muito difícil, filho de gente ansiosa não ficar ansioso. Muito raro, né? Normalmente a gente pega aquele modo de funcionar da mãe. Então, mães ansiosas vão criando filhos que se relacionam com o mundo de maneira ansiosa, né?
E é igual você falou, o ansioso, mesmo que não seja a questão do adoecimento, né? Uma personalidade ansiosa, ele é mais controlador, tem tendência ao perfeccionismo, né? E isso na Ele tem uma maternidade é uma coisa necessidade. adoecedora, né? Muito, muito, muito. Eu falo assim que eu era uma pessoa muito ansiosa, muito perfeccionista, até a minha primeira filha nascer. Uhum, E foi um dos fatores que eu tive depressão pós-parto. Foi porque eu tive uma frustração muito grande, porque ela foi para UTI, não foi como eu havia planejado, é, né? E aí, para mim, assim, foi uma frustração muito grande e eu não suportei. Depois que eu me tornei mãe, eu não sou mais assim, não. Porque a gente tem vê que ir que a mãe que é muito trabalhando, né, ansiosa, Aline? tem que ir trabalhando, porque a mãe que é muito É, ansiosa, controladora, é, ela sofre demais, porque o bebê vai chorar sofre. em hora que ela não queria, né? É. O bebê, às O vezes, ele bebê vai não ter obedece ela. não obedece. E aí, como é que ela vai sair de casa? Ela quer que o É. bebê saia bonitinho, quietinho, não chore, mame Não naquela hora, vomita, né? É isso mesmo. vomita, Você vai sair, vomitar tá todo também. arrumado, vomita na gente, faz cocô e suja a roupa toda. Não, aí Ai, tem que ai. trocar fralda, aí tá lá no meio de todo mundo, né? Então a mãe que é ansiosa, ela precisa já se trabalhar para É, que ela não se frustre com essa maternidade, né? isso Porque mesmo. senão pode até levar a uma depressão, que Pode, foi o pode caso sim. ali, né? Aí eu Uhum. falo assim, gente, mãe que é ansiosa, que é muito controladora, é só chegar ao filho que ela logo melhora, porque ela vai aprender que ela não tem o É, controle, isso. não Aí tem o o que vai controle das acontecer coisas. é isso, né? Igual o seu caso, que aí você percebeu que eu preciso mudar meu jeito de relacionar com a vida, né? Para poder ser mais leve para mim, como mãe, e também para os meus filhos, né? E mas às vezes tem pessoas, né, que se não buscam ajuda, Não aí a maternidade vira um um peso caos, eterno. É, um peso eterno. E aí essa é, mãe começa a se relacionar com esse bebê, com essa criança, e vai crescendo, e aí elas chegam para mim assim, eu não sei por que que a minha filha não gosta de mim, a gente tem uma dificuldade, assim, desde sempre, é. sabe? Ela começa a falar, e quando você vai investigar a história de vida dessa mãe, dessa mulher e dessa criança, você vê que lá desde a gestação tiveram ali episódios, sofrimentos, ansiedade, frustração que não foram trabalhadas, gente, que vem ao longo da vida, Vem, né? vem, Aline, Então, vem. assim, realmente é muito, muito importante a gente procurar ajuda, né? É, Não é, Clarissa? Porque as causas e as consequências realmente são muito ruins, né? Para aquela mãe que não está buscando que ajuda, não né? está se cuidando, isso. Uma coisa que eu acho importante também falar, né, Aline, que às vezes a gente fala ansiedade, mas às vezes ficou uma coisa muito genérica, né? Mas existem, dentro dos transtornos de ansiedade, existem doenças diferentes, né? Que às vezes a pessoa tem aqueles sintomas e nem sabia que aquilo era ansiedade, né? Então, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela preocupação excessiva com tudo, o tempo inteiro, né? Às vezes, em relação à gestação, fica preocupado o tempo inteiro se está tudo bem com o bebê, se vai acontecer algo ruim, né? Uma preocupação excessiva praticamente o dia inteiro, todos os dias, né? Tem o transtorno de pânico, né? Que aí quando o paciente tem aquelas crises, tem palpitação, falta de ar, dormência, às vezes deixa de sair em alguns lugares por medo de passar mal e não ter ajuda, né? E um transtorno também que às vezes não é muito lembrado como sendo de ansiedade, mas existe um aumento muito grande da incidência de aparecimento e de piora dos sintomas dele no puerpério, é o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo, que também é um transtorno de ansiedade, que é quando a pessoa tem, às vezes, pensamentos que entram na cabeça dela, que ela percebe que ela não tem controle, é como se tivessem colocado um pensamento na cabeça dela, né? Então, às vezes, normalmente pensamentos ruins que geram sofrimento, e ela precisa, muitas vezes, fazer alguma ação para aliviar aquele sofrimento, né? Uma vez, por exemplo, eu tive uma paciente que era passadeira e sempre vinha um pensamento de alguém da família dela que ia morrer. E era assim, ó, se eu não passar tantas vezes essa camisa, fulano vai morrer.
Então aquilo começou a impactar o trabalho dela, porque ela não terminava de passar as coisas, entendeu? Aham. E É verdade. no puerpério, a mulher, ela. Ixi, saiu? No Não, não. puerpério, a mulher. Não, né? Ela já fica num estado de alerta e de vigilância com esse bebê, checando. É normal, né? A gente fica checando se está respirando, se está tudo bem. Sim, Já é sim. uma coisa normal do puerpério. Mas que nessa mulher que tem mais tendência a desenvolver o toque, ou que já tem o diagnóstico de toque, isso pode piorar muito, né? E às vezes não é levado em conta, às vezes vai cair, essa mãe é estressada, né? Toda hora fica É, vigiando, mas às vezes tem que estar atento também, porque também é um transtorno de ansiedade, né? é verdade. E algo que, assim, o pai muitas vezes vira e fala, algo que eu já ouvi de paciente. Nossa, você tá reclamando do quê? Você quis ser É, mãe, agora você aguenta. Ixi, nossa, é um Gente, horror, né, pelo Aline? amor de Deus, Nossa. não fala isso pra mãe, pra uma mãe. Ela tá ali em sofrimento, ela tá ali, a vida dela mudou. Aí Ela dá não, vontade né, de falar assim, ó, eu também quis casar, mas tem hora que eu tenho vontade de sair com. ótima resposta. Eu quis casar também, entendeu? Mas não é por isso que eu tô toda hora com vontade de ficar aqui. Pois é. Então, assim, é um alerta, não fale isso, ela precisa de Não, horrível. apoio, ela precisa de ajuda, não é, Clarissa? É Nossa, não outra julgamento, coisa, igual a gente falou mesmo, né? Uma coisa também que às vezes a gente passa muito desapercebido, que também tem muito preconceito, né? Ali na questão do suicídio materno, né? Que é muito sim, mais comum do que a gente pensa, né? Mas às vezes, como é que essa mãe vai falar? Era para estar no momento mais pleno na vida dela, meu filho nasceu, está saudável, tá tudo ótimo. Como você está pensando em morrer? Entendeu? E às que vezes ela, ingrata, né? As que pessoas começam a ingrata. dizer. Isso mesmo. É. E Então, às essa vezes mulher ela não precisa de tem, apoio. às vezes ela não tem. Com quem que eu vou conversar isso? Entendeu? Sem que a É, pessoa me julgue. É difícil. é Essa questão verdade, da rede de apoio não julgar é muito importante. é verdade. E outras coisas, mamães gravidinhas aí, vocês precisam fazer atividades que vocês gostem, né? Lógico que agora a gente Importante. está em um momento mais um momento mais restrito, mas você fazer Aham. na sua casa atividades que te dão prazer, né? Uhum. Você vai assistir um filme, você vai planejar, Isso. você vai escrever, você vai sonhar com seu bebê também, né? Isso. Algo Muito bom, importante. Aline. Fazer Focar em atividade coisa física, boa, né, Aline? Focar no que eu em coisa posso boa. ganhar e não no que eu tô E, perdendo. Isso mesmo. e fazer uma atividade física, Muito né? Tem bom. pessoas. Eu tenho uma paciente mesmo que está fazendo pilates, né? Lá Uhum. ela tem lá os cuidados, ela está fazendo pilates, está fazendo a atividade dela. Então, assim, não ficar parada, faz em casa também alguma coisa, né? Específico para gestantes também, é Uhum. importante você fazer. Deixa eu ver outra dica. Você buscar fé nesse momento, né? Isso. Você se conectar com Deus, você Uhum. acreditar que Ele está cuidando de você, né? Que é um E que momento que Deus. essa vida é um presente dele, né, Aline? Essa vida que está no Então, seu ventre ele permitiu, né? Era para ele vir sim, nesse momento. Ele não está vindo numa sim, hora errada, né? É isso com mesmo. certeza. E assim, saber que é um presente de Deus, que Isso, você até para te trazer essa alegria, essa graça, essa isso, novidade de vida, que a vida isso. vai continuar, gente. Já já Vai. tudo vai voltar ao normal, assim, ao normal dentro do possível, mas vai É, voltar. Você isso, vai poder passear com seu bebê, você vai isso, poder ter uma vida aí, né? Aí isso uma vida com a mesmo. sua família. A gente não pode ficar desesperada, meu Deus, eu vou ter um bebê agora. E a contaminação. Olha, É, gente, nós precisamos nesse momento tomar os cuidados que a gente, né, é. possível. E aquilo que eu não dou conta, eu entrego para Deus, porque eu não dou Isso mesmo. conta de controlar tudo. Não, Eu posso controlar, eu tenho falado muito assim. Você pode controlar uma coisa, a si mesma, sabe? Você pode controlar a si mesma e é, ali o ambiente da sua casa só. O resto você não pode não controlar. O tem. resto você É, entrega para Deus, né? E chama para ação a sua fé, a fé que você isso. tem ali, né? A Mari está falando, transformar em foco o que é importante para relaxar. Uhum. Relaxar, né? Você
respirar, É uma sonhar, coisa isso tudo vai te acalmar. que eu tenho sempre indicado para os pacientes também. Estou até lendo um livro que chama Mindfulness, em inglês, for Moms and Dads, que é uma psiquiatra de Harvard falando da questão da meditação só no tratamento, né? De pais e mães com adoecimento psíquico após o nascimento dos filhos. Justamente por isso, porque a meditação ajuda, né? Como a maioria das vezes o foco é na respiração, e ansioso não respira, né, Aline? Ele Não, respira só. eu tenho. Então, ajuda demais, né? Hoje já tem comprovação do impacto da meditação na química cerebral mesmo, na estrutura cerebral, melhorando o funcionamento, né? É uma das terapias não farmacológicas também. Muito bom. Teve uma mamãe aqui que perguntou se está sendo gravado. Vai ficar salvo no IGTV, tá bom? Se tudo der certo, vai ficar salvo. Eu também tento com esses negócios. É porque o Instagram, às vezes, ele dá os tilt dele, mas se Deus quiser, vai ficar salvo lá aqui no meu feed, aqui no IGTV. Tá terminando a nossa live. Clarissa, eu vou pedir para que você deixe uma mensagem final e você se despeça, porque a gente não... Porque ele só vai mostrando assim, 5, 10, né? Então já pode fechar aí. Pode finalizar você, viu? Eu acho que é isso mesmo, né? Eu, assim, gosto de lembrar as mães que não é culpa delas adoecer, né? Que qualquer pessoa está sujeita a adoecer em qualquer momento da vida, independente de ter circunstâncias difíceis externas ou não, que às vezes a gente acha que assim, não, só se acontece uma tragédia que a gente adoece, do ponto de vista psíquico, mas não é, tem vários fatores envolvidos, que não é culpa delas adoecer, né? Que não, o fato delas adoecerem não quer dizer que elas não querem ser mães e nem que amam menos seus filhos, né? Mas que elas não precisam ficar adoecidas, né? Que existem recursos, sim, tanto, né, sem envolver medicação, quanto envolvendo medicação, que são seguros, eficazes, para elas estarem bem e aproveitarem esse momento que é tão importante, de tanto crescimento e aprendizado nas nossas vidas, né? E impactarem a próxima geração de maneira mais saudável. Com certeza. Porque nós, mães, queremos que os nossos filhos sejam felizes, saudáveis, né? Mas essa saúde começa em nós, em primeiro lugar. Não é, Clarissa? Aqui as meninas estão dando parabéns, falando que a nossa Entrou live aí várias minhas amigas aí. Elisângela, a Flávia, a doutora Leidiane. Tô vendo muita carinha nova aqui para mim também. Sejam bem-vindas, meninas. Foi um prazer também ter vocês aqui. Essa live vai ficar salva para quem está chegando agora. Se você conhece alguma mamãe que precisa ouvir tudo isso aqui que a gente falou, encaminha para ela também. Tá aqui, ó, nesse triângulozinho. Ou então fala para ela vir aqui no meu feed que vai ficar salvo também. Façam mais lives assim, faremos e vocês podem enviar pra gente temas, não é, Clarissa? Pode dar uma sugestão aí. Eu e a Aline adoramos conversar. Adoramos mesmo. Faltou só um café, né, Aline? Faltou só o café, mas quem sabe da próxima vez, né? A gente faz um cafezinho. Faz um cafezinho. Clarissa, muito obrigada. Muito obrigada, viu, Aline? Você é uma querida. Confio muito no seu trabalho, indico muitas pessoas também para vocês. E você, assim, ó, além de ser uma psiquiatra, uma mulher de Deus, de fé. Amém. Então, assim, né, eu dou muito valor a isso também. Viu? Menina, muito obrigada pelo convite. Imagina. Obrigada, Gabi. Obrigada, Gabi, também por estar aqui. E aí vocês assistam a gravação, tá bom? Semana que vem eu volto com mais live. Fiquem atentas aí, tá? Um beijo no coração, tenham uma noite abençoada e uma semana também. E se cuidem, se cuidem. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.